E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui com as meninas hoje, com a Nath, com a Agnes, para a gente falar um pouquinho de custo de vida, mas de uma maneira diferente. Bom, meninas, se apresentem um pouquinho para a gente. Bom, eu sou a Nath, eu estou no quarto ano de medicina da Fundação Barceló aqui em Buenos Aires. Eu sou a Agnes e eu estou no segundo ano do ciclo biomédico da UBA. E eu sou o Ícaro, quinto ano de medicina do Hospital Carneiro de Buenos Aires, e vou dar mais as caras aqui para vocês. Com esse governo novo do Milei, a gente sabe que teve muita mudança, inclusive o pessoal no Brasil também sabe. Como foi a adaptação de vocês em relação ao custo de vida novo, né? Toda essa mudança, porque teve esse aumento brusco no mês de janeiro, fevereiro. E quando vocês voltaram do Brasil, que né, tiveram esse tipo, como foi? Choque. A gente teve um choque básico, porque tudo aumentou muito, mas em compensação também a cotação estava mais alta. A cotação deu uma caída, mas agora nivelou tudo no mercado. Como a gente estava até comentando, a gente vai no mercado, antigamente a gente ia e de uma semana para outra as coisas mudavam assim, subiam muito, e hoje em dia já está mais nivelado em relação a isso. Então acredito que a gente conseguiu dar uma burlada assim no sistema e a gente consegue levar as coisas mais tranquilas ultimamente. Sim. E você, amiga, como foi? Como você se adaptou? Bom, basicamente a gente teve esse susto mesmo no mercado, agora tá mais estável, mas com essa mudança de preço eu tô hoje vendendo mais apuntes, que eu faço apuntes para vender da faculdade, então foi uma maneira de eu aumentar ali minha renda para conseguir continuar, né, com o mesmo padrão de vida e tudo mais. Para equilibrar. Para equilibrar. Bom, a minha estratégia foi bem parecida, foi um pouquinho das duas. A minha estratégia foi sair menos, primeiro pela questão de tempo também, eu não estava tendo tempo, depois... A faculdade não deixa. A faculdade. E depois cozinhar mais em casa e voltar a ir para o mercado, porque eu realmente não tinha o costume de ir ao mercado, fazer compra, eu sempre pedia tudo por aplicativo. Tentado me adaptar, então trabalhar mais horas, tanto aqui na Educar quanto com as outras empresas, ir diretamente fazer o mercado, cozinhar mais em casa. Mas, como a gente estava conversando, os preços se estabilizaram, se mantiveram por bastante tempo. Então, tem produto que eu estou comprando agora, em outubro, que está o mesmo preço de março, abril. Não aumentou nenhum peso, que é bem diferente do que a gente estava acostumado nos anos anteriores. Né? Então, acaba passando uma segurança maior nessa questão do estilo de vida. Prato favorito. Qual é o prato favorito de vocês? Quanto vocês gastavam para comer no Brasil? Quanto vocês gastam aqui para cozinhar em casa e para comer fora? Eu gosto de massa, sempre gosto de massa. Só que para fazer em casa eu não faço. Aí eu compro. Aí no Brasil, geralmente, é porque aqui a porção é muito grande, então uma porção dá para 2 pessoas, você vai pedir um prato. E aí no Brasil, um prato assim sairia como uns 80, 90 reais. Aqui eu pago uns 60 e dá para 2 pessoas comerem. Gosto muito de milanesa com purê de papas ou papas fritas. No Brasil, isso se você vai comer, é uns 30 reais. Mais ou menos isso. Em casa sairia muito mais barato, porque é só você comprar no mercado os ingredientes, sairia, tipo, sei lá, 20 ou menos até. Sim. E aqui, como a Nath falou, aqui é tudo bem servido. Então, tipo, você sair pra comer, você consegue dividir com as pessoas e te sai, sei lá, 15 reais aqui. Sim. Bom, o meu prato favorito, um dos pratos favoritos, mas que eu vou usar de comparação, é o ovo de bife ao forno. Então, que é, né? Eu tô na terra do ovo de bife. Então, no Brasil, que sairia, não sei, se fosse no restaurante não bife livre, né, por prato, a gente pagava na época 70, 80 reais mais ou menos. Aqui a gente consegue com um pouco menos. Né? Se você vai num restaurante buffet livre, claro, que fica um pouquinho mais caro, mas a gente também come à vontade, né? Fica sem tomar café de manhã para ir jantar à noite. Aqui, cozinhando em casa, eu gasto aproximadamente 50 reais, 60 reais na peça, comprando diretamente com o fornecedor. E na rua, como eu falei, sai o preço mais ou menos parecido. Claro que é uma porção menor, então em casa acaba rendendo mais, mas em comparação sai mais barato aqui, né, ainda do que o Brasil. Bom, o que vocês esperavam encontrar em termos de custo para esse ano? Quais eram as expectativas de vocês do cenário da Argentina para esse ano, antes dessas mudanças? Cara, ano passado eu vivia igual uma rainha aqui, então a expectativa era continuar. Mas a gente sabia que depois de uma mudança política muito grande, né, que o Milei veio com uma mudança muito grande, a gente sabia que ia ter reformas muito grandes no país e isso ia impactar na economia, né? Claro. Sim, então a gente já esperava que ficasse realmente um pouco mais caro. Sim. Sim, eu concordo totalmente com a Nath, a gente esperava isso e de uma forma foi boa. E de outra forma, tipo, tem aquele lado bom e um lado ruim da história.
Mas também não é tão ruim assim pra gente falar, meu Deus do céu, vou morrer e vou ter que voltar pro Brasil agora. Sim. Não foi assim que funcionou. Então, eu esperava que a gente fosse ficar ainda, ao menos esse ano, num cenário bem instável, de preços voláteis, subindo e descendo, principalmente em relação à cotação do real para o peso. Então, não é que foi uma quebra de expectativas, mas acabou sendo um cenário bem diferente do que eu tinha imaginado, porque é normal que todo primeiro ano de gestão nova, de presidente novo, fica essa estabilidade e a cotação do real para o peso vai para as nuvens, né? Mas esse ano realmente foi bem diferente do que eu tinha imaginado, porque eu já estava acostumado com aqueles padrões. Mas a gente vai rebolando como pode. Mas como eu falei, dá essa segurança da estabilidade dos preços, né? Sobre o transporte. Como é que vocês se deslocam pela cidade? E qual é o meio de transporte mais econômico para a realidade de vocês? De estudantes, enfim, trabalhadoras. Olha, ultimamente, eu vou dizer pra vocês, durante a semana, aqui tem a possibilidade de você pegar a bicicleta, né? De graça. Então você baixa o aplicativo que se chama Ecobici e você consegue, fazer 4 viagens por dia durante 30 minutos com a bicicleta. E como aqui é tudo muito retilíneo, você consegue, pegar a bicicleta e andar e desbravar Buenos Aires. E isso é muito legal, então ultimamente eu tenho usado muito bicicleta, que tem do lado da minha casa, tem na faculdade, tem em todo lugar aqui. Sim. E eu também pego muito ônibus, né? Eu deixei de pegar metrô, porque até fica um pouco mais distante da minha casa, a estação de metrô, e o ônibus eu pego do lado também. Então esses são os 2 meios que eu uso mais. A bici busão. É uma boa alternativa. Eu também uso bastante as ecobicis. Nossa, é uma paz. Cara, eu nunca usei, acredito. Sério? Tem que usar, mas é muito bom. Agora na minha casa poderia ir pra faculdade. Porque eu vou a pé, eu faço do pé. É muito legal, porque em Buenos Aires você consegue fazer tudo andando também e vai apreciando. Eu coloco meu fonezinho de ouvido, cara, e vou. Esquece do mundo. Não, e cada esquina é um lugar lindo pra você olhar, então toda vez eu descubro uma coisa nova pra observar no caminho. Sim, eu adoro. Eu amo. Acho que o meio de transporte que eu mais uso ainda é o metrô, porque na época, como eu tava nessa loucura de vários hospitais diferentes, então eu acabava me deslocando mais no metrô porque é mais rápido. Eu particularmente não curto muito pegar ônibus por causa do trânsito. Enfim, trânsito de cidade grande. É melhor do que o trânsito de Salvador? Muito melhor. Mas Pois é. E o transporte público aqui funciona super bem. Então, o ônibus, você sabe que ele vai chegar naquele horário que está programado para chegar e sempre chega 2 ou 3 ao mesmo tempo. Isso é ótimo. Então, às vezes dá para você ir sentado, nossa, que paz. Você não precisa ficar brigando com a pessoa para entrar no ônibus, né? Então, ainda é o que eu mais uso, né? O busão hoje. Uso bastante as bicicletas também, principalmente quando eu quero sair, pra me divertir, tranquilo, pedalar. É uma outra Buenos Aires. Quando a gente sai de bicicleta, é um outro ponto de vista. Bom. É muito gostoso, passa a sensação de liberdade. Quanto vocês pagam de passagem hoje? Qual é o custo de vocês com passagens, mais ou menos? Cara, o meu é baixíssimo, porque só quando uma vez ou outra eu preciso ir de ônibus pro hospital. Mas Sim. R$20 por mês? Ah, não, é bem pouco. Porque faz tudo andando. Sim, Realmente o meu também tem uma caída, porque eu tenho usado muito a bicicleta, mas eu colocava assim, digamos, 20, 30 reais e dava super também. Entendi. São bons valores. São bons valores. R$20 em Salvador hoje dá 3 passagens e meia. Pois é, menos 4 passagens. Eu acho que tá o quê? R$7? Nossa, caríssimo. Bom, a última vez que eu soube de passagem em Salvador tava 5 e pouco, mas já deve ter aumentado com certeza. Eu gasto uns entre 50 e 70 reais de passagem hoje, mas como eu falei, porque eu tava naquela rotina de faculdade, hospital, casa, enfim, às vezes também não usava só pra faculdade de trabalho, né? Também usava pra sair, enfim. Não, e acaba também que você usava muito metrô, né? O metrô, a passagem acaba que é mais cara do que o ônibus. Exato. Então, e tem aquele negócio também que quando você usa o metrô e depois você vai pegar um ônibus, sai mais barato. Assim. Eu não sei qual é o nome do termo que eles dão, mas realmente quando você atinge uma determinada quantidade de viagens, as próximas viagens ficam mais baratas. Se você faz interação até 2 horas de metrô e ônibus, fica mais barato. Eu acho isso muito legal. A passagem aqui em Buenos Aires de metrô está aproximadamente 470 pesos. Isso dá uns menos de R$3. Eu acho que sim. E no ônibus também. Hoje eu resolvi vir de ônibus e apareceu pra mim 413. Tá bom. Então tá mais ou menos assim, mas varia muito, porque tem motorista que vai colocar pra você 300 e pouco e tem motorista que vai colocar 400 e pouco, então vai muito dele. Eu vou deixar na tela a cotação do dia de hoje, da gravação desse vídeo, pra vocês terem uma noção em reais, né, pra gente não dando um valor muito diferente da cotação. Bom, agora sobre moradia. Primeiro, que é polêmico essa questão de achar apartamento em Buenos Aires. Como vocês encontraram o apartamento de vocês?
Como foi essa saga? E vocês gastaram mais ou menos do que alugar no Brasil, por exemplo? Cara, eu levei uma sorte, porque eu tava buscando apartamento, aí a minha amiga morava lá no prédio, chegou pro porteiro e falou, ei, tem algum apartamento aí, né, tipo, pra alugar? Ele falou, tem. Cara, foi o apartamento que eu peguei. Nossa. Foi muita sorte. É a primeira pessoa que eu conheço aqui em Buenos Aires que fala que conseguiu por boca a boca. Boca a boca. E ela foi despretensiosamente, sabe? Sim. Deu super certo. Pois Não, é. já eu cheguei em 2020, mas logo começou a pandemia. Eu vim com a minha mãe e aí ela encontrou um apartamento e eu tô nele desde que eu cheguei. Então eu voltei pro Brasil, fiquei um ano, a gente continuou pagando porque as minhas coisas estavam dentro do apartamento. Nossa. A gente pensou que ia ser muito rápido essa pandemia e não foi. Fiquei Sim. um ano lá, mas continuo no mesmo. É um monoambiente. Desde 2020? Desde Ah, que mara. 2020. Isso é ótimo. Em relação a... Bom, foi mais tranquilo para vocês alugar. Você foi mais recente, a Agnes já tem mais tempo. Mas em relação aos custos para entrar no apartamento, vocês acharam o quê? Tipo assim, compatível com a cidade grande do Brasil? Ficou muito mais caro? Porque a gente sabe que existe todo esse mito de alugar em Buenos Aires. E claro, alugar não é barato nenhuma capital, nem no Brasil, nem aqui, nem no mundo afora. Qual foi a média, mais ou menos, que vocês acharam relacionado à cidade de vocês no Brasil? O que eu precisei fazer aqui foi entregar uma garantia, né? Comprar uma garantia e tal. Foi isso. Que fica como se fosse no final do contrato ele te devolve. É tipo Não, isso? é uma garantia, mas você tem que comprar. Se você não tem imóvel na cidade, você tem que comprar. No Brasil tem isso também, Ah, né? Se você não tem imóvel, se não tem alguém que seja seu garantista no Brasil, você tem que comprar uma garantia. Então, Ah, tá. isso funciona igual. E aí foi isso. Não, pra eu entrar, eu lembro que eu tive que dar 3 aluguéis de cara, assim, e talvez tenha tido isso também, é que eu não lembro muito bem, mas talvez tenha tido isso. Sim. Bom, quanto vocês gastam aproximadamente na moradia no geral? Com as contas de casa, internet, água, luz, aluguel, mais ou menos. Qual a média que vocês estão pagando hoje e o bairro que vocês estão? Bom, basicamente, eu moro sozinha num apartamento que é muito grande, tem 2 quartos, né? Muito bem localizado, então isso sai um pouco mais caro. Né? Claro. Se você for dividir, você acaba gastando menos. Então hoje meu aluguel tá aí, né? Depende do câmbio, um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos, mas em 2.000. E as expensas, que são condomínio, mais ou menos 1.000 por mês. Ok. Mas é que eles estão fazendo um monte de reforma, sabe? Eu Sim, espero que logo fica mais baixe. caro. Fica mais caro por um Sim. tempo. E o bairro que você tá em Recoleta, não é? Recoleta, é. É um bairro muito nobre, É aqui muito também é muito bom, é perto da Perto da faculdade. faculdade, vou andando. Tem vários poréns. Eu já tô em Palermo, também perto da faculdade. Eu não sei qual Palermo eu tô, porque eu sei que tem vários Palermos. Mas eu tô mais ou menos 10 minutos de bicicleta ou de ônibus. E hoje em dia eu pago R$1.700, com as expensas tudo incluso. Tá muito bom. É muito bom. De custo da manutenção, na verdade, né, do AP que eu tô. Basicamente, é um condomínio que tá em aproximadamente R$650, mas porque justamente também tivemos reforma recente. São as contas de casa, aproximadamente uns R$400 entre água, luz, enfim, internet. Então, vamos chutar não. Aproximadamente 1.300, 1.500, R$1.300 entre R$1.400, R$1.500. É valor porque sempre tem uma coisa em outra, né? Quer uma lâmpada, alguma coisa a gente vai repondo, mas de custo fixo mesmo fica um pouco abaixo dos 2.000. Né? Que são esses custos de manutenção e serviços que... eu também tenho internet boa agora, Recoleta também. Eu dou no coração de Recoleta. Recoleta, quando vocês chegarem aqui em Buenos Aires, vocês vão conhecer que é um bairro extremamente charmoso e bem visado pelo pessoal que tem um pouquinho de mais grana. Não é o meu caso, tá? Eu tô mais de ousado. Exatamente, ousadia. Está de ousadia porque foi machadíssimo. É um bairro muito com aquela vibe mais europeia, né? É muito lindo. Vocês vão ver a diferença. Porque você vai pra Palermo e você vê a parte mais moderna, aí você consegue ter uma comparação. É muito legal isso. O que vocês mais gostam de fazer para se divertir, de lazer aqui em Buenos Aires? E quanto vocês gastam mais ou menos com isso? Com essas atividades? Você Eu não gasto nada. Não. O lazer inclui parque. Eu vou no parque, vou andar de patins no Rosedal, que é uma das coisas que eu mais gosto. Tem aqui muito skate park também, pra quem gosta de andar de skate, isso é muito maneiro. A parte da bicicleta também entra na parte de lazer. E eu gosto muito de jogar vôlei. Então, determinados finais de semana, tem torneio de vôlei ali em Palermo, atrás do planetário, que eles colocam as redes e uma rede fica disponível pra galera que quer jogar, tipo, que não tá no torneio. E isso é muito legal.
Achei legal. Basicamente eu não saio muito, né? Sou mais caseira. Eu gosto de sair quando é pra sair pra restaurante, conhecer um lugar novo. Mas isso daí já tá incluso dentro do valor que eu uso pra comida no mês. Mais ou menos aí por uns R$ 1.000, tipo, né? Mercado, lazer, tudo meio que incluso. Perfeito. Bom, meu lazer depende. Depende. Se eu me organizar com Se é o mês de provas ou mês sem provas. Exato. É mês com provas ou sem provas. Vamos lá. O mês com provas a gente economiza bastante porque a faculdade deixa a gente sair. No mês sem provas, eu gosto, minhas atividades favoritas são sair para parque ou sair de bicicleta, que é de graça, exceto quando a gente vai fazer piquenique. Ou sair pra festinha. Eu adoro, eu sou festeiro. Nunca escondi isso de ninguém. Não é surpresa. Mas eu preciso só também não pago pra entrar nas festas, então. Ele é muito famoso. Ele tem os contatos dele. Lá no Bosch tem um bom network. Então, basicamente o meu lazer é esse. Eu não sou de viajar tanto. Viajo 2 vezes no ano, mais ou menos. E quando eu viajo, assim, esporadicamente, tipo, do nada pra Tigre ou pra cidades próximas aqui, eu gasto menos de Que é barato. muito É barato. o preço da passagem de trem. Exato, é o mesmo preço da passagem, enfim, de metrô, de ônibus. Então sai menos de R$5 aí de volta, muitas das vezes. Faz um piquenique, super tranquilo. Então vale. Meu custo de lazer é esse. Sair pra comer fora até que não tanto. Pra festinha também acabo não gastando, então o meu custo é esse. Quando eu saio, pego o trem, 5 pontos e de volta tá ótimo, paraíso. Vamos lá, o tema polêmico das prateleiras vazias, entre aspas, porque ainda existe esse mito lá no Brasil que tá faltando produto nas prateleiras de Buenos Aires. Meninas, quando vocês vão ao mercado, vocês encontram tudo que vocês precisam, quanto vocês gastam mais ou menos com isso? Cara, eu nunca tive problema de desabastecimento. Teve uma vez até que teve uma reportagem que as gurias foram filmar, no outro dia eu fui filmar também um monte de outros mercados, não tinha nenhum desabastecimento. Então Pois isso não tem. Eu também assim. não passei por isso, não. Eu vi esses vídeos no TikTok e eu fiquei tipo. Será que é o mesmo lugar? Tipo, Pois é. Foi meia-noite, no horário que eles estavam repondo. Pois é. Nossa, nesses quase 6 anos que eu tenho de Argentina, eu também nunca cheguei no mercado e vi uma prateleira 100% vazia. A única diferença que eu sinto daqui é que, por exemplo, lá no Brasil, quando eles vão tirando os produtos, a galera vai comprando, né, os produtos, eles vão repondo já de imediato. Aqui eles geralmente fazem isso durante a madrugada. Então, às vezes, realmente você vê alguns produtos faltantes. Mas, tipo assim, uma seção muito pequena, mas sempre tem produtos similares, ou o mesmo produto em outro lado. Então, nunca senti falta, tipo assim, de chegar no mercado e não achar o que eu queria. Claro, tem produtos muito específicos que eu costumava comprar no Brasil, mas eu também não posso exigir porque não é um costume daqui, não é um produto daqui. Mas de resto, realmente, eu nunca senti falta de nenhum produto, hoje dizer assim, fui no mercado e não tinha nada. Em relação ao mercado, a gente estava aqui começando, a depender do dia da semana que você vai, tem muito mais desconto ou menos nossa, desconto. sim. E os descontos são acumulativos, então tem desconto para pagar com o Mercado Pago, que é um aplicativo, que é um banco virtual, aqui na Argentina também já tem aí no Brasil. Tem o cartão de comunidade dos supermercados, por exemplo, falando do Couto, que é onde eu já estou indo fazer mercado agora. Então tem dia que você tem 30% de desconto no Mercado Pago, mais 10% no cartão, e tem 2 por 1 em alguns produtos. Então vamos dizer em um mês que não tenha promoções ou não tenha 2 por 1. Eu gasto aproximadamente 550, 600 reais. Mas por quê? Porque eu realmente faço mercado pro mês todo, e isso, obviamente, a carne pro mês todo. Quanto vocês gastam mais ou menos com essa questão de mercado? Então, sabe que eu não tenho uma noção de, tipo, no mês, assim, porque normalmente eu comprava muito por semana. Claro. Então eu não consigo fechar assim, meu Deus, um valor exato. Mas vamos colocar essa média de R$400, eu acredito que dê pra chegar assim bem. Deve ser por aí. Assim, é um valor, particularmente, porque eu já tinha morado sozinho no Brasil antes de vir pra cá. E em 2017, 2018, eu gastava mais do que hoje eu gasto aqui na Argentina fazendo mercado. Não, eu fui pro Brasil agora, eu pude ver a diferença em relação a determinados produtos. Tudo bem, que tudo aumentou, enfim. Sim. Mas no Brasil, eu vou no mercado, eu saio com 2 sacolinhas. Isso, quase R$200 eu gastei nessas 2 sacolinhas, como assim? Pois E é. aqui não é assim, e, tipo, com essas promoções, isso é muito bom, que você vai num dia específico no mercado, aí tem esse 2 por 1, 3 por 2, 25% e tudo, e vai acumulando, e aí você gasta muito menos também. Sim. Bom, qual é a dica que vocês têm, ou que vocês dão hoje pro pessoal que está vindo para Buenos Aires para eles conseguirem economizar um ano? Porque a gente, querendo ou não, teve que se adaptar ao estilo de vida que a gente já tinha. A galera que está vindo vai entrar no estilo de vida já novo. Então, o conselho
das expertas, o que vocês acham que a galera pode fazer para se adaptar, já chegar no estilo de vida do jeito que tá hoje? E dividir apartamento pra começar. Ou pegar um quarto em uma casa que tem. Um quarto tem em uma muito casa, exatamente, de família, porque tem bastante isso aqui, famílias argentinas que disponibilizam quartos, então dá pra alugar, você já pode treinar o espanhol também, Sim, isso é isso é muito importante. Fazer o cadastro no Couto em todos os mercados para ter desconto, isso também ajuda bastante, né? Sim. A dica que eu dou é justamente essas, junto com as meninas, de a questão de dividir apartamento. É uma coisa que eu falo para todo mundo. Mesmo que você consiga se apertar e morar sozinho no início, eu acho importante você ter essa fase de dividir AP, porque é um momento que você está se estabilizando no país. Né? Você está conhecendo uma cultura nova, conhecendo gente nova. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que é um pouco delicado dividir apartamento com estranho, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de conhecer gente nova, treinar idioma. Pode, algumas meninas falam que tem a opção de casa de família ou de residência universitária, que inclusive a gente está oferecendo agora. É uma boa para você conseguir economizar e fazer um pezinho de meia para passar o restante do ano ou o próximo semestre. É a dica que eu dou também. Porque você se mudar e já ir morando só, pagando tudo de uma vez sozinho, é mais complicado. E a gente tem a fase do intercâmbio que a gente mais gasta, né? Que é a fase de mudança, de instalação. Então é um pouquinho mais... Não só isso, eu tenho na minha cabeça também que a parte de aluguel é o que você vai mais gastar aqui em Buenos Aires, né? Nem em relação ao mercado, comida. Eu acredito que essa é a parte mais tensa, assim. Claro. O que vocês gostariam de saber antes de virem para cá em relação ao custo de vida? Vocês gostariam de ter sabido no Brasil antes de vir? Ou uma dica, um truque que vocês só descobriram aqui com a vivência de vocês? Em relação ao custo, ou alguma dica de câmbio e tudo mais. Tem algum ponto específico? Eu acho que o que eu gostaria de ter sabido antes de vir para cá é que eles preferem muito mais usar o dólar em relação ao peso nas movimentações, principalmente de apartamento. Foi um tanto quanto foi uma surpresa para mim, confesso, porque tipo, eu trouxe, quando eu vim, eu trouxe reais em efetivo, porque não tinha essas funcionalidades que a gente tem hoje de trocar direto. Tinha até cambistas, né, paralelos, mas não tinha Pix, né, porque eu cheguei aqui era só DOC ou TED, então tipo assim, podia chegar em 1 hora ou só depois de 24 horas. Então eu trouxe efetivo para trocar diretamente. E claro que eu ia tentar pagar com reais nos lugares, mas mesmo quando eu chegava e ia pagar em pesos, o pessoal perguntava se não tinha dólares, eu ficava tipo... Dólares? Tipo, então o cara já americano, que bom, mas... Esqueci um ano, sim. Eu acho que esse lance de dinheiro, eu acho que é mais duas coisas que... Para brasileiro estranha, aqui não é tão comum você parcelar coisas. Verdade. Isso é ruim, tá? E você parcela sempre tem uns juros. No Brasil você parcela qualquer coisa e milhões de vezes. Até mercado você parcela. Aqui eu entendo porque realmente, né, com aquela instabilidade que talvez agora comece a parcelar mais, Sim. porque antes era muito instável, então eu entendo. Verdade. E eles dão muito desconto em dinheiro. Você vai pagar em... Nossa, sim, você vai num restaurante, aí a pessoa vai, chega a sua conta e ele fala, então, você tem 10% se você pagar em efetivo. E a gente fica tipo, tá, vamos começar a sair com dinheiro na bolsa. Eu nunca ganho desconto porque eu nunca tenho efetivo. Eu sei disso, eu nunca tiro dinheiro no banco. Horrível. Pronto. Eu sempre esqueço. Uma dica extra pra você que tá vendo. Assim que você tiver o DNI, né, não vai ter muito pra onde ir, mas quando você tiver o DNI, Mercado Pago. Baixa o aplicativo do Mercado Nossa, Pago, sim. porque tem, sério, é quase uma moeda oficial do país. É o banco do país, porque todo mundo usa sempre em qualquer canto e sempre tem desconto. Às vezes o desconto é do aplicativo, não é nem do local. Então, ó, você vai pagar e você só vê na hora que vai realmente pagar. Nossa, dá uma felicidade, às vezes é 500 pesos de desconto. Já fica mais longe, você já bota no cartão de Eu pedi transporte. delivery do Mercado Pago. E eu paguei R$18. 2 sanduíches, 2 batatas e 2 refrigerantes. Mentira! delícia! Tá Eles estavam com desconto deles mesmo, não era nem da loja. Era deles. Claro. Eles de volta, eles mandam cupom, mas como eu falei, né? Tô mais cozinhando em casa. Quase não tenho pedido. Pergunta polêmica. Vocês sentem que tem uma vida confortável com o orçamento de vocês hoje? O que vocês gastam hoje atualmente? Vocês têm uma vida confortável, tranquilo, se sentem confortáveis com esse É orçamento? confortável, é. Ano passado era mais, assim, porque eu gastava um pouco menos e tinha um pouco mais de liberdade de ir pra um restaurante mais legal e tal. Então esse ano apertou mais, mas é confortável. Tipo assim, daria pra eu, se eu precisar, me apertar e viver com menos, sabe? Tipo, Sim. totalmente possível, assim, porque é bem confortável, assim. Sim, eu também penso a mesma coisa. Compactou com vocês. Agora sobre a universidade, né? Que eu acho que é um tema bastante polêmico, porque teve aumento, depois diminuiu, e aí teve isso. A Prime não se enquadra porque ela cada uma Eu tô fora dela. se salvou de mensalidade. O meu tá mais ou menos R$1.100, R$1.200 por mês. Nossa.
Qual um terço? É, metade. Metade pelo menos, né? Mais da metade. Menos da metade. Não, e se a gente for pesar, tipo, isso e comparar com o Brasil, nenhuma faculdade no Brasil você paga. Eu tô pagando esse valor. 10%. Pois é, exato. A gente levou um choque aqui de uma faculdade em São Paulo, como é que era o nome? Einstein. Eu fiquei chocada. 19 mil a mensalidade. Era real pra ter feito um react, porque eu vi a Nath ficar pálida. Sério, eu não acreditei. Pois Sério, é, 19 mil é muita grana. É muita grana por Em mês. Salvador, a faculdade mais barata que você consegue encontrar hoje está na faixa dos 14 mil reais. Eu fico Muito chocada. caro. Aí você imagina só, você ir, tudo bem que é pra estudar carreira dos sonhos, mas você sair com a dívida de quase 2 milhões de reais. É bem pesado, sendo que você gastaria muito menos para viver aqui na Argentina todo esse tempo, mesmo que você escolha a faculdade particular para estudar. É verdade. Sim. Né? Então, com o valor de mensalidade do Albert Einstein, por exemplo, você consegue passar um semestre aqui na Argentina, dividindo apartamento. Morando em Porto Madeiro, se você quiser. Porto Madeiro. Pois é, morando em Porto Madeiro, que é o super-sul, né? É o metro quadrado mais caro de Buenos Aires. Exatamente. Então, com uma mensalidade do Albert Einstein, você consegue passar um semestre vivendo muito também. E não só 20 mil reais dividido para 6 meses. Não, Que isso? acho chique. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado, meninas, pela participação Obrigada de vocês. pelo convite. Deixe aqui nos comentários o que vocês querem ver no próximo vídeo. Se faltou, a gente fala de alguma coisa. E claro, tá com dúvida? Escreve pra gente. É grátis. Tira a informação, se inspira e vem com a gente. Beijão. Beijo. Tchau, tchau.